Quando eu cheguei, eu fui tão bem recebida que eu disse, meu Deus do céu, mesmo após um dia de trabalho, né, cansada, a gente recebe tanto carinho, então a energia já vai sendo refeita. Hoje nós vamos falar um pedacinho do capítulo 14, onde diz bem no início, honrai vosso pai e vossa mãe. A gente costuma dizer que é a culminância, o ponto essencial da lei do amor. Mas eu sei que se pudéssemos conversar individualmente, quantas dificuldades nós temos a nível familiar para amar nossos pais, as pessoas que convivem conosco um dia a dia, e tantas vezes nós nos questionamos por que é difícil em termos de relacionamentos do cotidiano. Não só amar o pai e a mãe, mas aceitar os filhos com as suas diferenças e nos aceitar também. Então a gente fica pensando, a convivência familiar de cada um de nós não é o ciclo social mais fácil de nós convivermos. Porque quando nós reencarnamos numa família, nem sempre é por uma questão de afinidade espiritual e muito mais por uma necessidade de aprimorarmos a nossa evolução. Por isso que é tão difícil. E aí a gente pergunta, meu Deus do céu, como é que eu aprendo a amar? Se a pessoa que eu mais amo, às vezes é a pessoa que recebe de mim a palavra, o verbo menos educado. Vocês já perceberam que quando nós vamos convivendo um dia a dia com uma pessoa, nós vamos perdendo a educação no falar? Falamos qualquer coisa, de qualquer maneira, muitas vezes a gente volta atrás e pede desculpas. E muitas vezes a gente diz, nem sei se eu falei isso, nem lembro mais. Então, a gente repensa um pouquinho. Raul Teixeira, no seu livro Desafios da Vida em Família, ele diz que o único objetivo que nós nascemos, reencarnamos num seio familiar, é para aprender a amar. E ponto final. É só para aprender a amar, não é para outra coisa. Por isso que a gente começa amando uma pessoa, se apaixonando pelo companheiro. Com o tempo a paixão se transforma, passa a ser um companheirismo, mas é uma forma de amor. Amamos também a chegada de um filho, arrumamos o quarto, arrumamos um enxoval, é tão bom, o amor se amplia. Amamos um sobrinho, sobrinha que chega, é tão bom amar sobrinho, não é? É um amor mais solto, mais fácil de amar. E quando chegam os netos aqui, quem já é avô, avó? Oh, meu Deus, alguém já disse, ai meu Deus. O amor multiplica, né? Faz um boom na casa da gente. Meu Deus, é aquela arte de amar. Mas ainda a gente se questiona, por que o meu olhar é tão crítico com a pessoa que eu mais amo? Será que então eu vou deixar de amar? Será que o Evangelho, no capítulo 14, diz, ame de maneira sublime? Não. Ele diz assim, aprenda a amar. Se você tem dificuldade de amar, se eu tenho dificuldade de amar, ame a si mesmo. Se eu tenho o verbo desequilibrado, equilibre o verbo. Se eu tenho minhas críticas exacerbadas, se eu falo demais, organize, desenvolva uma vigilância atenta, mas não deixe de amar. Ninguém fala de amor perfeito, de amor sublime. Amor é algo que nós vamos aprendendo no cotidiano, com erros, com acertos. Só nós não podemos ter um amor violento, um amor com posse, um amor que vai trancafiando. Mas após isso, vamos aprendendo a amar no nosso dia a dia. Chama atenção aos pais aqui presentes,
aos avós, que muitas vezes são os avós que criam os netos, né? Porque o modelo familiar hoje é um modelo extremamente dinâmico. Às vezes são os irmãos mais velhos que criam os seus irmãozinhos mais jovens. Então, todos esses que exercem a função de educadores familiares, de ser ali o cerne desta constituição familiar, uma atenção especial aos primeiros anos de existência das nossas crianças, de cada um de nós. Vamos rememorar o período da nossa existência, da atual encarnação, em que vai do 0 aos 7 anos de idade. Tem muitas pessoas que quase não lembram nada. Há outras pessoas que já têm um registro automático de memória a partir dos 3 anos de idade, ou a partir até de 2 anos de idade. Mas saibamos, cada um de nós, que esses primeiros 7 anos da nossa existência são marcantes, são cruciais para toda a nossa reencarnação. Então, cuidemos, os casais, as mães, os pais aqui presentes, muitas vezes das discussões acaloradas. E aí a gente diz, mas o pequeno não está aqui. Às vezes está no quarto, escutando. Porque a criança, nessa faixa de idade, ela não possui uma independência emocional. E tudo aquilo que acontece entre os pais, ele fica se perguntando, o que eu fiz de errado? Porque o pai e a mãe estão brigando. O que eu fiz para que a coisa não tivesse boa? Então tenhamos cuidado, porque esse registro automático das emoções muitas vezes vai reverberando em relacionamentos que nós vamos tendo até na nossa vida adulta. Então, modelos inconscientemente que foram gravados, nós ficamos o quê? Revivendo. E aí a gente diz, mas eu não dou certo não dou certo em relacionamento, eu tenho dificuldade nessa questão. Então pare um pouquinho e faça uma rememoração. Se há registro na tua memória de relacionamentos dolorosos, reedite. Aprenda com essa dor e dê um novo significado à tua vida, porque senão nós vamos só revivendo fatos, acusações que não foram bons e vamos passando uma vida toda carregando o quê? Pesos, fardos, em que os nossos ombros muitas vezes não conseguem mais suportar. Então, nós temos que prestar um pouquinho atenção nisso. Em atendimentos fraternos, às vezes eu escuto de pais, de mães que dizem assim, lamentavelmente, os filhos não vêm com manual de instrução. Vocês já escutaram essa frase? Por gentileza. Já? Aos jovens casais, tá? A gente escuta muito. E eu digo para vocês, ainda bem que não vem com manual de instrução. Porque nossos filhos são espíritos, são seres humanos, não são máquinas. Muito mais do que o senso da intelectualidade, da cognição, eles precisam de um olhar, eles precisam de um norte, de uma direção, eles precisam de um posicionamento onde o sim seja sim e onde o não seja não. Precisamos humanizar as nossas relações. E muitas vezes pensamos que para humanizar relações é preciso nível de graduação de universidade. PhD em relações humanas não precisa. Muitas vezes nas relações com pessoas mais simples, que nem às vezes sabem escrever, é onde nós recuperamos, aprendendo a arte de humanizar os seres humanos. Muito me chama a atenção a dificuldade que nós temos de nos relacionar, seres da mesma espécie. Como é que nós temos tanta dificuldade? Então, humanizem as relações. Mas, como é que a gente humaniza uma relação? Fale da sua vida, relembre a vida dos seus avós, conte história.
Às vezes eu escuto assim, ai, mas isso é jogar conversa fora. Pessoal, isso é jogar conversa para dentro. Eu lembro quando eu era pequena, criada numa cidade do interior, os almoços de domingo duravam de 3 a 4 horas. A gente nem saía da mesa, era do almoço para o café da tarde, se não cuidássemos, já emendávamos a sopa da noite também, conversando. E hoje, quando eu me sinto sozinha, o que preenche o meu coração e as minhas emoções e as minhas angústias e ansiedades são as conversas jogadas para dentro. Então eu lembro da história da minha avó. Vou contar rapidinho. A minha avó era uma italiana, mais baixinha que eu, então era pequenininha, né? Bem forte. A minha avó, enquanto bem jovem ainda, trabalhava na roça e a sua mãe desencarnou deixando 7 irmãozinhos abaixo dela. Ela era a mais velha. E o nono não demorou muito, casou de novo com uma viúva que tinha mais 7 filhos. Gente, era uma briga. Os filhos de um com os filhos da outra, imagina. E a minha avó cuidando de tudo aquilo. Aí o nono, olha só, né? Isso, há quantos anos atrás? Chegou um dia, pegou um carro de boi, colocou um saco de farinha de trigo, os 7 filhos da primeira esposa e a minha avó disse, agora tu vai sair, vai cuidar dos teus irmãos, vai criar os teus irmãos. Então, olha só, naquela época aí a minha avó montou uma padaria, que primeiro começou a fazer pão, vendia pão, as crianças iam vender, e assim foi, aí montou uma padaria e deslanchou. Imagina, gente, isso nós conversávamos, revivíamos, e isso é muito bom, isso é humanizar, isso é contar a história para minhas filhas e, quem sabe, futuramente para as minhas netas, porque isso enriquece, saber que passamos por dificuldades e que temos capacidade de vencer, isso é nobreza. Então, quem tem avô pescador, conte a história do pescador, conte a história de quem fez renda, conte, isso é vivenciar. Vou contar uma história minha. O pessoal diz que a gente não faz isso em palestra, né? Porque a gente se expõe muito. Mas o meu pai representou para mim um ídolo e uma imagem de perfeição muito grande. Eu só fui descobrir que o meu pai tinha algumas imperfeições, eu já tinha mais de 40 anos de idade. Afirmam estudiosos que isso acontece aos 12 anos de idade, que a gente reconhece pai e mãe como seres humanos. Eu já estava adiante. Bom, eu, como criada em cidade do interior, chega numa fase, hoje não é mais assim, mas na minha época era, de adolescente. Eu terminei o primário, agora eu já nem sei mais, são outros nomes que se dão, né? Mas aí começava o ginásio, os meninos iam para o colégio dos padres e as meninas iam para o colégio das freiras. E eu fui para o colégio das freiras, né? Cheguei lá, aula de língua portuguesa. Gente, até hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho que ler, reler. Todo o meu estudo é feito através de muitas horas de estudo. Não é uma coisa que eu digo assim, só olhei e já aprendi. Não, eu tenho que exercitar muito. E uma dificuldade muito grande em língua portuguesa. Verbo, então, para mim era um horror. Quem dava aula para mim era a tal da Irmã Branca. Eu não podia ver a Irmã Branca, me arrepiava toda, acho que já bloqueava tudo. Aí, prova de verbos, eu digo, ai meu Deus do céu, gente, acreditem, eu estudei muito para essa prova. Eu lembro de eu sentada, estudando, fui fazer a prova. Adivinha que nota eu tirei? 0. Não foi assim, 0,1. Eu tirei 0. E a Irmã Branca entregou a prova para mim, rindo assim, sabe aquele debochezinho assim, ó? Amanhã, assinada pelo pai. Gelei. Eu gelei, eu digo, não é possível que eu vou ter que trazer essa prova assinada pelo pai. Aí eu fui, cheguei em casa correndo, já era mais de meio-dia, e disse, mãe, cadê o pai?
Teu pai já foi para o trabalho não, pai, porque no interior é assim, a gente se mete, vai no trabalho do pai da gente, né? Sentei e o pai me olhou, o que que houve? Eu disse, uma prova. Isso é para assinar? É, pai. Ele disse assim, 0, minha filha. Eu disse, 0, pai. Ele disse, foi o primeiro 0 da tua vida? Eu disse, foi o primeiro. E se isso cega, na minha vida eu já tive tantos zeros. Vai para casa, volte, refaça a tua prova, reaprenda com teus erros, porque erro não é método pedagógico, mas a corrigenda dos erros sim. Corrigindo os erros, você vai aprender, e foi isso que eu fiz, e eu levei uma grande lição, porque a partir daquela prova, acreditem, eu ainda levei alguns zeros na vida, que até hoje ainda às vezes levo, mas eu tento acertar, eu tento voltar atrás e reaprender, porque a vida é assim. A vida é um cair, levantar e seguir, daqui a pouco a gente cai de novo, e muitas vezes a gente cai exatamente onde a gente diz, nunca mais eu vou fazer isso, não é assim? Dá 3 dias a gente está fazendo de novo aquilo. Então, reaprender com a vida é indispensável, porque isso é humanizar a vida, é tornar a vida mais leve, pessoal. Nós não precisamos de tantos Rivotril, nós não precisamos de tanto diazepam para dormir, nós precisamos de sossego na alma, de paz no coração. Isso a gente estabelece através da oração, através da mentalização positiva e dessa paz interior. É indispensável que passemos por um processo de autopercepção, de autoconhecimento. Vocês querem ver uma coisa? Vocês já observaram uma criança de mais ou menos 3 a 4 anos brincando de bola? Vocês já observaram que elas brincam uma tarde toda chutando no gol? E quando fazem gol, aquele gol parece o gol da Copa. E a gente olha lá e diz, nossa, ainda estão brincando disso, não enjoaram, não é assim? Ou então um exemplo que muito me remete às minhas filhas, de contar histórias. Quantas vezes uma criança pede para a gente repetir a mesma história? Olha, gente, e vai, a gente cai de sono, conta a história toda errada e eles dizem, anda mãe, acorda, conta de novo. E eles dão risada do mesmo caso que o sapinho, o coelhinho. Então, por quê? A criança, gente, até aos 7 anos de idade, eles têm sensores neurológicos aptos, abertos para captação da serotonina, da noradrenalina, receptores da alegria. Então eles ficam às vezes contentes com qualquer coisinha. Às vezes a gente acha que para ficar contente tem que dar um presente muito caro, né? Às vezes dá um baldinho para brincar com areia e eles estão super contentes. Mas o que será que acontece depois dos 7 anos e vai indo, vão entrando na adolescência? Pessoal, 1/3 desses receptores que captam esses neurônios, esses neurotransmissores, eles perdem a sua atividade e passam a cumprir outra função, na captação de outros hormônios. Então, por isso que a gente diz que adolescente é sempre emburrado, né? Quem tem filho adolescente aqui? O neto, né? Está do teu lado, ele está bem contente aí, ó. Mas geralmente os adolescentes são muito emburrados, né? Para dar uma alegria, um adolescente, olha, é preciso. Gostam muito de esportes radicais, né? É de skate e outras coisas, hein? E a gente fica regalado. As roupas, no mínimo 2, 3 rasgos tem que ter esfarrapado, né? E cabelo, de preferência alaranjado ou pink, ou qualquer cor que chame atenção. Está errado? É claro que não, gente. É formação de personalidade. Aceitar essas diferenças é a construção do próprio espírito na arte da própria vida. Mas por quê? Porque para dar essa sensação de alegria e de vivacidade tem que ter emoções mais fortes.
Agora eu falo para a grande maioria de nós que estamos na maturidade, o que nos dá alegria? Porque ainda é mais difícil a gente rir um sorriso frouxo e simples. Às vezes, quando a gente dá bom dia sorrindo, quantas vezes eu já escutei? Bom dia, ai, só se for para ti. Isso me quebra, né? Só se for para ti não pode. É um bom dia, estou te desejando bom dia. Quantas vezes, na maturidade, nós encaixotamos sonhos? Porque na adolescência encaixotam-se os brinquedos, não é assim? O adolescente encaixota brinquedos, mesmo aquele que a gente deu no Natal. E a gente pergunta, você vai encaixotar esse também? Mãe, leva para o centro espírita que eu não quero mais brincar com isso. A gente diz, ai meu Deus do céu, até aquele, né? Tá? Então a gente leva. Só que quando nós entramos na maturidade, nós encaixotamos sonhos, gente. Porque muitas vezes nós vamos olhando a linha da nossa vida e percebemos nitidamente que alguns sonhos não vamos mais realizar nessa encarnação. Mas nós não percebemos com alegria que muitos nós conseguimos. Mas a gente se fixa naqueles que nós não conseguimos, então encaixotamos os sonhos. E para realizarmos e ficarmos mais alegres é ainda mais custoso. Então, nós temos que ter um cuidado maior para com os nossos pais. Porque os nossos pais, já agora na terceira ou na quarta idade, né? Porque agora estamos nós aqui, todos na juventude, porque tem a quarta idade, eles não encaixotam mais brinquedos. Eles não encaixotam mais sonho, mas tenham cuidado, porque muitas vezes eles querem encaixotar a própria vida, porque não encontram mais uma razão em estar aqui. Vou perguntar para vocês, quantas vezes nós chegamos para o pai ou para a mãe, ou para os dois que estão encarnados, e a gente diz assim, vamos jantar fora? Ih, lá vem tu com essa ideia de jantar fora. Deixa eu jantar aqui em casa, porque eu janto às 6 horas da tarde, a minha comidinha sem sal, tá tudo bem. Aí então a gente diz, tá tudo bem. Pai, mãe, vamos passar um final de semana num hotel, na serra, curtir esse friozinho? Ih, não! A minha cama que é bom, o meu canto que é bom. E a gente vai achando eles rabugentos, né? Não é isso, gente, é a volta ao ninho. Então nós temos que respeitar também esse retorno, essas diferenças que a vida vai dando a cada um de nós e que nós também já temos alegrias, gostos diferentes. Então, o respeito a essa nossa conduta. Conta Luiz Carlos de Luca, na casa espírita onde ele trabalha. Eu vi que vocês fazem brechós aqui, né? Brechó, hein, pessoal? Quem é trabalhador da casa faz, né? E De Luca conta aqui também na casa onde ele trabalha, e faz brechós que ele diz que são tão bem feitos que as roupas parecem que vieram da loja, porque tudo é lavado, é passado, tudo é feito com muito carinho. E as organizadoras armaram, os organizadores em Araras abriram as portas e esperaram aqueles que fossem lá comprar as roupas. E nisso entrou uma senhora um pouquinho mais avantajada. E uma das trabalhadoras começou a observar e disse, ai, ela não vai encontrar uma peça que sirva para ela. E não deu outra. Ela andou numa arara, andou na outra, e ficou uns 20 minutos percorrendo. Até que ela chegou e se dirigiu a uma das trabalhadoras e disse, olha só, não tem nada que serve para mim aqui. E a trabalhadora, num gesto tão amável, abriu os braços e disse, olha só, o tamanho deste abraço. É o teu número, é para ti. E as duas ficaram por algum tempo em silêncio, enternecidas,
Porque os nossos pais, já mais velhos, às vezes passando por um processo de demência, ou alguma dificuldade na área da saúde, não estão preocupados em caixas de bombom ou talcos perfumados. Não é isso, pessoal. Às vezes eles querem um pouquinho da nossa presença lado a lado. Mesmo que a gente diga assim, mas eles nem percebem mais quem é que está ao lado. Percebe, o Espírito está vivo, está sentindo. Então, a dedicação que nós podemos dar aos nossos pais é a presença amável de sermos filhos, na medida do nosso possível. Nada nos é cobrado além das nossas possibilidades, porque Deus, como Pai, como inteligência suprema de todo o universo, Ele não pede a cada um de nós que vamos dar além do que nos é possível, mas Ele também não nos pede menos do que aquilo que a gente pode oferecer. Que saibamos então dar o nosso carinho, o nosso afeto na medida possível de cada um de nós. E deixo umas pequenas palavras de uma canção que muito me agrada e que diz assim: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, de nada valerá, porque só o amor e só o amor reconhece o que é verdade. Pessoal, um forte abraço a todos e até um próximo encontro. Que assim seja.